de luz, e ela diz que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abala suas estruturas. Então, por aqui a gente já vê que a família é a base da sociedade. Inicialmente, vamos imaginar então que a nossa família, aqueles membros com quem nós convivemos dentro de casa, vamos imaginar eles como sendo uma oficina, onde o Criador, que é nosso Pai maior, que é Deus, nos colocou nessa oficina, para que nela nós aprendêssemos a lidar com a macrofamília, né, que é a sociedade. E se nós analisarmos um por um os representantes da nossa família, vamos somar aí não só aqueles que moram na nossa casa, mas também os nossos tios, os nossos primos, aqueles que são os agregados, né, os cunhados, concunhados. Neles, nós encontraremos todos os caracteres daquela macrofamília, né, que são os nossos outros irmãos que não são de vínculos consanguíneos, né, que compõem a sociedade. Então, simplesmente com o convívio com as pessoas do nosso lar, do nosso vínculo familiar mais próximo, nós já teremos aí uma tarefa importante, né, para cumprir, né, que é a convivência e a harmonia com essas pessoas. No livro Jesus no Lar, que foi psicografado por Chico Xavier, numa mensagem editada pelo espírito Nélio Lúcio, ele relembra uma orientação de Jesus que diz que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre as quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar os irmãos mais próximos, associados à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai eterno que nos parece tão distante? Portanto, fica aí essa pergunta tão importante que, apesar de simples, né, é uma pergunta bastante profunda, né? Se nós temos dificuldade no convívio com aqueles que vivem dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, será que nós seremos capazes de viver harmoniosamente com aqueles que nós mal conhecemos, né? Que são os que moram fora da nossa casa? E que dirá de Deus, nosso Pai eterno, que nós não podemos ver, nós não podemos mensurar? Será que nós conseguiríamos respeitá-lo, né? Porque se nós não respeitamos nem aqueles com quem nós convivemos. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele descreve as leis divinas. E uma dessas leis é a lei da sociedade, e incluída nessa lei da sociedade, ele estuda um item relacionado aos laços de família. E na questão 775, Allan Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Os benfeitores espirituais, então, respondem que o relaxamento dos laços de família causaria uma recrudescência do egoísmo. Haveria, portanto, um agravamento, um aumento excessivo do egoísmo. E isso seria isso muito grave? Qual é a gravidade desse aumento de egoísmo? Ele também faz uma pergunta sobre isso na questão número 913, da parte onde ele estuda a perfeição moral. E lá os benfeitores, os mentores espirituais vêm nos esclarecer que o egoísmo é o vício mais radical e dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades.
Então, nós vemos aí qual é a consequência da recrudescência do egoísmo. Ele vai contra a lei de justiça e amor e caridade. E ele neutraliza todas as outras qualidades. Portanto, existe uma grave consequência caso haja um relaxamento dos laços de família. Isso nos leva a entender que é na família que nós aprendemos a ir quebrando essa força do egoísmo. E por ela nós aprendemos também que é necessário extirpar o egoísmo que existe dentro de nós. Não no meu irmão, não no meu pai, não na minha mãe, não na minha esposa, mas o egoísmo que existe dentro de mim. Se eu for capaz de abrir mão do meu egoísmo em benefício daqueles que eu amo, aqueles com quem eu convivo, né? Eu conseguirei então substituir esse egoísmo pela prática do amor e pela prática da caridade. Deus, ele nos dá várias oportunidades para que a gente possa ser menos egoísta durante as diferentes etapas da nossa vida. Por exemplo, na infância, quando nós nascemos, os bebezinhos, eles não conseguem sobreviver sem os cuidados dos pais, principalmente da mãe, né? Então, neste momento da infância, nós somos completamente dependentes e ali existe o amor parental, né? Os pais abrem mão dos seus afazeres, dos seus desejos para poder viver em prol daquele recém-nascido. Existe ali uma necessidade absoluta daquele bebê para poder sobreviver. Já na fase adulta, muitos de nós escolhemos viver com um parceiro ou com uma parceira e constituir família, e segue aí uma outra oportunidade que Deus nos dá para diminuir aquele egoísmo que possa existir dentro de nós, que é através da convivência com o parceiro, com a parceira ou com os filhos, né? E a partir desse momento, aquele egoísmo, aquela vontade de satisfazer simplesmente os meus desejos, passa a ser um desejo coletivo, né? Um desejo onde eu respeito o espaço e o gosto e os desejos daqueles a quem eu resolvi conviver e amar. E ainda também na velhice, que é como a Márcia bem nos ensinou naquela palestra onde ela falou sobre o mandamento de honrar pai e mãe. Nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe desde que nascemos, né? Porque, afinal de contas, eles nos deram a vida, a oportunidade de viver, e mesmo que por algum motivo esse relacionamento não tenha sido próximo durante a vida, ou por motivos de desentendimento, ou por causa do desencarne de um dos pais, mesmo assim a gente deve ser grato e deve honrar aos nossos pais por eles terem nos dado a vida, né? E na velhice a gente tem a oportunidade de não sermos egoístas e, através do nosso amor e da nossa gratidão aos nossos pais, cuidar deles, né? Deus, portanto, que é o nosso Pai amoroso, que nos ama incondicionalmente, conhecendo profundamente a fragilidade dos seus filhos e os perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso, criou esse mecanismo para ajudar a combater o egoísmo. É o mecanismo chamado família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalharão na destruição desse vício. Então, já que nós vimos a importância que é nos relacionarmos bem com os nossos membros da nossa família, eu gostaria de perguntar para vocês, não precisa me responder, mas pensem, como estão os laços de família? Como estão os laços de família nos dias de hoje? Para a gente poder pensar nos laços de família nos dias de hoje, eu vou fazer uma pequena retrospectiva. Vamos lembrar dos grupos de
humanos que viviam juntos ainda antes do período onde o homem foi capaz da agricultura, né? Naquela época, os homens, a espécie humana, né, ela era nômade, né? Vivia basicamente da caça, da pesca e da coleta, e por um instinto de sobrevivência, nós vivíamos, nós, quando eu digo, né, a raça humana, vivíamos em grupos. Normalmente, os homens, os machos, eles cuidavam da segurança do grupo e também da alimentação daquele grupo, né? Eles eram responsáveis por isso. E já as mulheres, elas cuidavam da sua prole, dos seus filhos e também das outras pessoas, das outras mulheres, dos idosos que eram mais passíveis de algum problema, né? Então, eles tinham dentro de si um instinto de sobrevivência que os obrigava a ficarem juntos. Não existia naquela época, então, um egoísmo onde você pensava somente em você, porque provavelmente você não sobreviveria. Vamos acelerar aí a vários anos na história humana. Vamos voltar aí a cerca de 2, 3 séculos atrás. Há 2, 3 séculos atrás, não existia energia elétrica, se vocês lembram. E antes disso também, sem energia elétrica, era muito mais difícil de se locomover, de uma série de dificuldades. Portanto, com pouca tecnologia, era difícil também a mobilidade. A migração das pessoas era limitada, né? Geralmente era feita a cavalo, ou por carroças, ou por charretes. Então, isso diminuía o deslocamento das famílias. Por mais que elas não vivessem todas na mesma casa, elas viviam próximo. E isso permitia que as famílias se ajudassem entre si. Vamos lembrar das mães, né? Quando elas viviam em grupo, uma cuidava do filho da outra. Aqui nessa época ainda era possível, né? As irmãs vinham ficar com as recém-mamães, ou as vós vinham e ficavam ali ajudar a cuidar da mãe e do recém-nascido, por causa dessa proximidade. Havia também mais tradição e mais costumes que eram passados de geração para geração. Geralmente, havia um maior respeito aos mais velhos, já que eles tinham mais informação por causa da experiência de vida. Então, quanto mais velho, mais experiente, mais sábio. Os mais velhos passavam as informações para os mais novos. Existia também aí um respeito muito grande. Então, às vezes, esse convívio se dava não pelo amor, mas pelo respeito, né? Porque nós lembramos bem que tínhamos costumes patriarcais, né? E a mulher não tinha seu espaço, não tinha voz ativa, os filhos nem pensar, né? Tínhamos a obrigação de obedecer. Portanto, existia ainda assim uma relação próxima da família, existia essa questão, principalmente quando falávamos da religião, né? A religião que geralmente a gente adotava, a religião que a nossa família adotava também. E vamos trazer para os dias atuais. Eu separei 2 pontos principais que mudaram muito, que esse avanço no nosso comportamento social. Primeiro, a tecnologia, e segundo, após muita luta, a conquista do espaço da mulher, né? Que hoje ela já não é mais obrigada a ser submissa ao homem. Ela tem os mesmos direitos, mesmo ainda, né, estamos ainda em fase de aperfeiçoamento, mas já, graças a Deus, já tem seu espaço. E esses 2 fatores, eles mudaram completamente o nosso comportamento. Eles, entre outros, não, eu coloquei só esses 2, mas com certeza existem outros fatores, eles provocaram um aumento do individualismo. Vamos lembrar da música. Antigamente, como não existia energia elétrica, a gente estava falando, como é que eles gravavam música? Não tinha como. Por isso que escreviam as partituras e as pessoas tinham que aprender ali a ler, e geralmente, como isso exige bastante talento,
existia ali uma reunião de pessoas para ouvir as músicas. E hoje, como que é? Cada um tem o seu fone de ouvido, né? Cada um escuta a música que quer, no momento que quer, e às vezes para evitar o contato com outras pessoas, a gente coloca o fone de ouvido, uma musiquinha para evitar de ter contato com outras pessoas, né? Portanto, além do aumento da tecnologia ter me feito me conhecer melhor, porque agora eu tenho acesso às informações que eu quero saber, tem também a questão da mobilidade. Hoje ficou muito mais fácil a gente ir e vir para vários lugares, tanto que nós estamos aqui nos Estados Unidos, tem pessoas que estão no Brasil, nossas famílias estão no Brasil, e quando você, mulher, tem o seu filhinho hoje, onde que está sua mãe? Onde que está a sua irmã? Onde que está a sua, né? Não está mais dentro do mesmo casa, não está muito perto. Aí a gente tem que importar do Brasil, né? Aquelas mamães que moram lá. Importa as vovós do Brasil para ajudar. Então, tem a questão da mobilidade, as famílias ficaram, nós ficamos então mais distantes. E outro fator importante também, a necessidade de vencer como indivíduo. Antes, existia, por instinto de sobrevivência, a necessidade de vencer coletivamente. A sobrevivência era importante. Hoje, como indivíduos que somos, nós procuramos ser bem-sucedidos e ganhar muito dinheiro e ter uma carreira muito sólida e buscar reconhecimento. E hoje em dia nós temos é muito comum esse comportamento, né? A pessoa só vence se ela tiver um bom emprego, se ela tiver muito dinheiro. Espera aí. Vou voltar a dar um share da minha telinha aqui. Então, voltamos àquela a pergunta: como estão os laços de família nos dias de hoje? Vocês concordam comigo que ele está mais afrouxado ou está mais próximo? Nós estamos mais próximos. Eu diria que existe um relaxamento nos laços de família, por causa dessa individualidade, né, esse desejo de cada um satisfazer as suas próprias vontades. E eu pergunto a vocês, como vocês acham que Deus poderia nos reaproximar, já que a gente é tão individualista? Como você acha que Deus conseguiria reaproximar as famílias para que não houvesse esse relaxamento? Que tal se Deus mandasse um vírus e nos fizesse todos ficar dentro de casa? Nos obrigasse a conviver novamente com aqueles que nós moramos juntos, né? Porque é muito triste a gente ver o mal que esse vírus tem causado entre as famílias, entre os nossos entes queridos, né? Que muitos adoecem gravemente, outros chegam a falecer. Mas se a gente for pensar, Deus é o criador do universo, inclusive dos vírus, né? Então, para que a gente possa tentar entender um pouco o porquê dessa pandemia, dessa fase tão difícil que nós estamos vivendo, vamos pensar em alguns fatores como a reunião da família, né? Nós reaprendemos a conviver, nós desenvolvemos novas tecnologias, novos hábitos. Aqui nós estamos reunidos novamente através da internet, através dessas ferramentas que nós temos, e nós aprendemos a rever valores, né? Hoje nós sabemos mais do que nunca do que tanto um astrofísico quanto um auxiliar de serviços gerais tem grande valor para os serviços prestados à nossa sociedade. A única diferença entre eles é que um teve mais acesso à informação do que o outro. Então nós passamos a ver quais são realmente os trabalhos essenciais, a importância de cada um de nós como sociedade. Tudo isso por causa dessa pandemia. Então, Deus, ele tem as suas formas que para nós é totalmente inesperada de sempre
fazer com que as suas leis funcionem, a lei da sociedade e a lei do progresso, nesse caso. Vamos voltar aqui. Então, eu trouxe para vocês um videozinho que vamos ver se vocês vão gostar desse videozinho. Então, gostou do nome? Claro, Feli, tá muito legal. Você sempre soube escolher nome, né? Então, Bárbara, esses aqui vão ser os seus pais na próxima encarnação. Muito prazer, viu? Eu tô super animada de encarnar na família de vocês. Obrigada. Que isso, imagina. Vai ser um prazer ser os seus pais. Tá tudo bem com ela? Mais ou menos, já tá. Eu sou um pouco tímida. Engraçado, eu tenho a sensação de que eu conheço ela. Ser voz é familiar. Peraí, Você não me esconde deixa eu ver você aqui. É você? Oi, Bárbara. Quanto tempo, né? É o quê? 100 anos? 107 anos, 8 meses e 5 dias que você me envenenou pra ficar com meu marido. Menina, o que a gente não faz por causa de um crush, né? Pois é, mas acontece que você era minha mãe, a pessoa que eu mais confiava e fez tudo isso por causa de homem. Não seja injusta com a mamãe. Eu fiz isso por causa de dinheiro. Ele era rico, né? Não deu... Eu não vou reencarnar nessa família não, de jeito nenhum. Calma, Bárbara. Vai ser legal pra vocês. Confia em mim. Como é que eu vou ter paz reencarnando na casa de uma assassina? Casa não, barraco, né? Até porque a gente vai reencarnar bem pobre, né? Ela precisa espiar alguns roubos que ela cometeu em vidas passadas, hein? São joguinhos pequenininhos. Onde muito mamãe que apertada pequenininha. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Calma, Bárbara. Quando vocês voltarem pra Terra, não vão lembrar de nada disso. Amiga, você tá me jogando no ninho da cobra de olhos vendados. Olha, vocês capricharam na minha mentora, viu? Mas é por isso que vocês não vão lembrar de nada. Ela tá arrependida. Pediu muito a chance de voltar a ser sua mãe para fazer as coisas direito. Reatar os laços de amor, Bárbara. Como isso seria possível se vocês lembrassem de tudo? Você já ia chegar na defensiva e não ia dar oportunidade para uma nova história. Você sinceramente acha que ela tá arrependida? Tô, minha filha. Você não sabe como eu sofro só de lembrar a maldade que eu fiz com você. Tudo que eu quero é a chance de ser sua mãe de verdade. Poxa, a gente era tão unida antes, lembra? Como a gente era companheira. É, a gente era bem unida. E deixar tudo se perder por causa de uma bobagem. Olha, eu prometo pra você que na próxima vida eu vou fazer de tudo pra conquistar sua confiança. Não sei, hein? Dá uma chance. Vai, Bárbara. Sem medo. Murili. É o quê? Murili. Vai ser seu nome. É mistura de Murilo com Sueli. É que você matou umas pessoas também. Ah, tá. Sabia que você ia amar. Bem, esse vídeo é de um canal que chama Amigos da Luz. Eles têm um canal no YouTube e esse vídeo chama Família da Próxima Encarnação. Eles tratam de vários temas espíritas com esse teor cômico. Apesar da parte engraçada, esse vídeo ele trata de vários assuntos muito importantes que a gente pode tentar retirar nesse momento. O primeiro deles é a reencarnação, né? A gente viu que esse vídeo se passa no plano espiritual, né? E eles estão ali planejando a próxima reencarnação da Murili, né? Olha que nome. Né? Então, e qual que é a importância disso? A reencarnação, a gente pode estudar ela profundamente em várias partes da codificação de Allan Kardec, inclusive no capítulo 4 do Evangelho, e ela é uma lei da natureza e ela é uma prova da existência da justiça e do amor de Deus, que é através da reencarnação que a gente consegue, né, evoluir e acertar os erros do passado e também aprender novas virtudes. Também podemos ver o planejamento familiar, que ali tem
os pais que também se reencarnarão na Terra, tem ali uma pessoa que é como se fosse uma mentora, né? E tem o espírito da filha. Então, antes mesmo de toda a família se reencarnar, eles já haviam um planejamento. Existe, eu estava lendo na questão número 177 do livro O Consolador, Emmanuel vem nos dizer que todo grupo familiar tem um mentor que está sempre iluminando o caminho daquela família, né? E no caso a gente viu também no filmezinho tem uma mulher, né? Que é essa mentora. E o esquecimento do passado. O esquecimento do passado, ele é mais uma prova da misericórdia divina. Porque por que nós aqui hoje não somos capazes de lembrar das nossas vidas pregressas? Porque já imaginou se eu, por exemplo, visse hoje a minha mãe e soubesse que numa vida passada eu causei um grande mal para ela, como é que eu conseguiria viver com ela? E vice-versa, se ela soubesse que eu causei um grande mal para ela, como que ela conseguiria me amar? Então, por causa dos conflitos do passado, Deus, em sua misericórdia, nos faz com que, enquanto nós estamos aqui, neste corpo encarnados, a gente se esqueça dos erros do passado e tenha uma nova chance para não cometê-los novamente. Esse vídeo também fala das expiações e provas, né? Nesse caso aqui do vídeo, qual vai ser a expiação? A mãe e a filha tiveram conflitos em vidas anteriores, né? Porque a mãe roubou o crush da filha, né? Então elas vão ter que se reajustar nesse conflito e as provas, né? Você lembra que o pai falou que ela vai nascer em família pobre, né? Então é mais uma oportunidade, né, de talvez ali exercitar a humildade e o convívio entre eles. E mais um item que é o fortalecimento dos laços de família, né, que a gente vê ali que eles são os vários espíritos que reencarnam no mesmo grupo por várias reencarnações, são o que a gente chama de espíritos simpáticos que estão tentando evoluir juntos. Existe uma oportunidade de arrependimento dos erros do passado e também um fortalecimento dos laços de amor, né, que nem sempre você precisa se reencarnar com espíritos que você não tem muita harmonia, com quem você não simpatiza muito. E eu gosto muito, quando eu estava fazendo essa palestra, eu me via direto a dona Neuza e o marido dela na minha mente, porque eles, para mim, são um casal muito bonitinhos juntos, assim, e quantas reencarnações talvez eles não se prepararam para conseguir se encontrar nessa, né? Então, só para reforçar esses itens que nós acabamos de ver aqui, que nós extraímos do vídeo, encontrei no livro Constelação Familiar uma passagem de Joana de Anjos que explica também o que nós acabamos de ver no vídeo. Então, vamos ler, lembrando o vídeo. Esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral, em face dos erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas, como fundamentais para a aquisição da harmonia. Então, acho que meu mentor espiritual me presenteou com esse texto para poder justificar porque eu tinha feito esse esquema aqui, né, que eu consegui tirar do vídeo, e esse texto de Joana de Anjos vem confirmar todas as nossas análises. E para encerrar, eu gostaria só de extrair essa passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo estudado
pela Márcia, naquela palestra maravilhosa que ela deu sobre honrar vosso pai e vossa mãe, o item 8 fala sobre parentela corporal e parentela espiritual, onde os espíritos dizem que há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. A parentela corporal, as famílias são ligadas somente pelos laços corpóreos, são frágeis como a matéria. As diferenças e as dificuldades de convivência revelam a necessidade do esforço para a dedicação, da dedicação e do empenho para que possamos transformá-la em extensão da nossa família espiritual. Geralmente, na Terra, as criaturas elas se revelam vinculadas a outras por interesses pessoais, que nem sempre são por sentimentos, né? E esses interesses, às vezes, eles encobrem a nossa verdadeira posição moral, a nossa personalidade. Então, por isso, a parentela corporal, ela tem esse laço mais frágil. Já a parentela espiritual, as famílias são ligadas pelos laços do espírito, pelas afinidades, são duráveis, fortalecem-se pela depuração, crescimento e evolução dos seres. Reencontram-se no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. Seus membros estão ligados pelos laços eternos do amor. Então, aqui, essas duas parentelas, tanto a corporal quanto a espiritual, estão intimamente ligadas, porque, veja você hoje, aqui no corpo, que nós estamos encarnados neste momento, nós temos muitas pessoas a quem nós realmente amamos. E não é porque estamos nessa parte corpórea da nossa vida que esse amor não tem valor algum. Esse amor ele não vai valer só quando nós voltarmos para o plano espiritual. O que acontece é que, às vezes, quando há uma dificuldade de entendimento, de convivência, existe ali a nossa obrigação, a nossa oportunidade de transformar essas adversidades numa harmonia, numa relação de afetividade e então passar a conviver pelo sentimento, que é o que realmente tem valor pela parentela espiritual. E aqui está o consolo que eu gostaria de tirar dessa fala de hoje nossa, é que nós, por mais que estejamos passando por esse momento de dificuldade, ou que já tenhamos perdido alguma pessoa que nós amamos profundamente aqui durante essa vida, nós vimos aqui, através da parentela espiritual, que nós ainda continuamos conectados pelos laços do amor. E em breve nós teremos condições de nos reencontrar. E esses reencontros, eles não vão durar só durante uma vida ou duas vidas, mas por várias e várias reencarnações. Num parágrafo da leitura trazida por... Já estou terminando, gente. Na leitura que a Márcia gentilmente trouxe para a gente, Emmanuel vem nos dizer que é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro, que é a família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo, que é a parentela, significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na língua divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então, gente, eu queria que vocês levassem essa mensagem. Ah, tá bom. Então, só a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês é essa aqui, ó. Que é importante lembrar que não importa qual seja a nossa atual estrutura familiar, a solução é e sempre será o amor dentro do nosso lar. Para sustentarmos esses compromissos divinos, é urgente levarmos Jesus para dentro dos nossos lares, pois somente o amor, em suas infinitas expressões, ensinadas e vividas por Jesus, é capaz de nos auxiliar nessa missão sagrada. Então, por isso que Jesus, quando foi perguntado quem era a sua mãe e os seus irmãos, ele respondeu que é todo aquele que obedece às leis
as vontades do Pai, né? Então, seguindo os passos de Jesus, trazendo o amor para dentro do nosso lar, seja qual for a nossa estrutura familiar, esse é o caminho que nos levará para os compromissos divinos tão esperados da gente. Eu quero agradecer profundamente vocês por terem ficado comigo aqui até essas horas, mesmo com algumas falhas, alguns barulhos, alguns ruídos externos, mas muito obrigado mais uma vez. Aqui.